Meus queridos filhos e filhas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar mais um pouco na meditação do grande livro da vida de Teresa de Jesus, a grande Teresa de Ávila. Hoje eu gostaria de continuar tratando com vocês sobre o tema das virtudes. Santa Teresa de Ávila vai dedicar esses primeiros capítulos do livro da vida à meditação do quanto uma vida virtuosa é necessário para que nós possamos ser felizes, para que consigamos fazer aquilo que agrada a Deus. No capítulo 2, ela vai dizer assim, no início do capítulo: parece-me que começou a me prejudicar muito o que agora vou dizer. Considero algumas vezes o mal que fazem os pais em não procurar que seus filhos vejam sempre, e de todas as maneiras, coisas virtuosas. Porque sendo minha mãe, como eu disse, tão virtuosa, ao chegar ao uso da razão, não aproveitei tanto do bem, enquanto o mal muitos prejuízos me trouxe. Ela gostava de livros de cavalaria, e esse passatempo não lhe fazia tanto mal quanto a mim, porque ela não deixava seu trabalho, somente nos dando liberdade para lê-los. E é possível que o fizesse para não pensar nos grandes sofrimentos que tinha e para ocupar seus filhos, evitando que se perdessem em outras coisas. Isso pesava tanto a meu pai que era preciso ter cuidado para que ele não o visse. Acostumei-me a lê-los e aquela pequena falta que nela eu via fez esfriar em mim os desejos, levando-me a descuidar das outras coisas que não me pareciam ruim passar muitas horas do dia e da noite neste exercício tão vão, escondida de meu pai. Era tamanha a minha absorção que, se não tivesse um livro novo, em mais nada encontrava contentamento. Então, na meditação de ontem, nós vimos Santa Teresa dizer a importância de que boas leituras o seu pai queria que eles fizessem. Que se tivesse boas leituras, e o pai fazia questão de ler essas boas leituras na frente dela e dos irmãos para que eles adquirissem este hábito, porque a virtude que nós vamos conquistar, ela é fruto de um exercício repetido várias vezes, que é o que nós chamamos de hábito. Só que o pai queria que ela lesse livros bem virtuosos, que os irmãos lessem esses livros que tivessem um conteúdo espiritual. Só que a sua mãe gostava de livros de cavalaria. O que são livros de cavalaria? São aquelas grandes paixões medievais que no século XVI eram muito comuns. Romances, histórias de príncipes e princesas. Para Teresa de Ávila e para as pessoas que liam na época, isso era nocivo. Por quê? Porque despertava o imaginário não coisas que levassem para um olhar para as coisas espirituais, para o alto, mas que despertava fantasia e desejos. E o seu pai, sabendo disso, não gostava que ela lesse esses livros, mas ela fazia isso escondido. E este exercício proibido foi gerando nela um vício, ao passo dela dizer que se ela não tivesse um livro novo, não encontrava em mais nada contentamento. Vejam, meus filhos, que a prática, o exercício da leitura é fundamental, mas nós precisamos saber o que estamos lendo, porque eu posso ler algo que me leve para a contemplação das verdades eternas, ou eu posso ler algo que seja nocivo aos valores e às virtudes que eu acredito. Um outro ponto que ela vai trazer aqui e que eu gostaria que você que é pai, que você que é mãe se atentasse. Muitas pessoas me pedem ajuda para a educação, para a criação dos filhos. E aqui está um testemunho de Teresa que me marcou muito e eu gostaria que você estivesse atento. Ela disse assim: alguns primos e irmãos meus eram os únicos a frequentar a nossa casa, porque o meu pai era muito recatado. E quisera Deus que também o tivesse sido com esses, pois agora percebo o perigo que vem do contato, na idade em que se deve começar a ter virtudes, com pessoas que, não reconhecendo a vaidade do mundo, nos atraem para ela. Meus primos eram quase da minha idade, sendo pouco mais velhos que eu. Andávamos sempre juntos,
Eles gostavam muito de mim e conversávamos sobre todas as coisas que lhes davam prazer. Eu os ouvia falar de suas aspirações e leviandades, que nada tinham de boas. Pior ainda, foi que a minha alma começou a não resistir ao que lhe causava todo o mal. Se eu tivesse de aconselhar, diz Santa Teresa, diria aos pais para se acautelarem com as pessoas que têm contato com seus filhos nesta idade. É grande o perigo, já que a nossa natureza tende mais para o mal do que para o bem. Veja que conselho sábio Santa Teresa está dando. Quando Santa Teresa escreve o livro da vida, ela já tem 50 anos. Então ela já tem sabedoria o suficiente para nos aconselhar. E ela diz: pais, tomem cuidado com as pessoas que convivem com os seus filhos na infância. A idade da infância é uma idade de zelo, que vocês devem tomar muito cuidado com o que eles leem, hoje com o que eles assistem, principalmente com as pessoas com as quais eles convivem. Porque nesta fase de formar as virtudes, se vocês não estiverem atentos com quem vocês colocam dentro de casa, e aí eu não digo só fisicamente, mas eu digo também tecnologicamente, por meio das mídias sociais, por meio dos programas que eles assistem, vocês podem estar causando um dano irreparável na formação do caráter e na aquisição das virtudes na vida dos seus filhos. Foi o que aconteceu com Teresa, e ela vai dar o testemunho dessa história no capítulo 2. Portanto, a meditação de hoje, baseando-se também no evangelho que hoje nós lemos de João 3, versículo do 31 ao 36, quando João diz, Jesus diz: aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus está nos exortando nesta mesma linha do que acabamos de ouvir. Nós não somos deste mundo, nós não somos desta terra, nós estamos aqui de passagem, o nosso lugar é o céu. E porque o nosso lugar é o céu, nós precisamos ter isso diante dos nossos olhos. Nós precisamos fazer com que seja hábito nosso cultivar as coisas que são do alto na nossa casa, na nossa família. Quem tem contato com os seus filhos? Quantas realidades nós não conhecemos de abuso físico, de abuso psicológico e de tantas outras formas de abuso aconteceram com as crianças, justamente pelos pais não terem um olhar mais atento, um olhar mais forte, um olhar mais criterioso com quem pomos em casa e com as pessoas com quem nossos filhos convivem. Pense nisso. Peça a intercessão de Santa Teresa de Ávila. E se você ainda não adquiriu o livro da vida, adquira, porque nesse tempo pascal nós vamos nos debruçar sobre ele e vamos trazer sempre uma meditação para te ajudar a ser mais santo, para te ajudar a crescer na sua vida com Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sobre você e sua família, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Curta, compartilhe e comente. Vamos juntos tornar a nossa igreja mais ávida, mais desejosa de viver uma vida parecida com a dos santos. Deus te abençoe e fique com Deus. Até amanhã.